Olá pessoal, tudo bem? Começaremos agora a sexta aula de pedologia e na aula de hoje vamos trabalhar a morfologia do solo. Vamos ver como que o solo se manifesta no nível de perfil, tá? Num trabalho de campo, né? Como que a gente olharia esse solo no trabalho de campo, considerando que a gente já trabalhou os componentes do solo, que são os componentes minerais, os componentes orgânicos, os componentes líquidos e componentes gasosos. A gente vai ver agora como que esses componentes se arranjam dentro de um solo, como que eles vão formar essa morfologia no solo, que a gente vai lá no campo descrever. Tá? Quando terminar esse regime de aulas remotas, né, quando a gente puder de fato fazer atividades presenciais, essa é uma das atividades que precisaremos fazer, mesmo depois do semestre já ter concluído para vocês. É importante que a gente faça essa atividade no campo para que vocês possam de fato conhecer a estrutura de um solo, né? Conhecer como que são esses horizontes do solo ao vivo e não apenas em aulas teóricas. Tudo bem? Quando a gente faz essa distinção de horizontes do solo, a gente usa uma nomenclatura, tá? Que nesse caso se utiliza de letras, né? Então a gente dá o nome de uma letra para cada um desses horizontes. Você está vendo aí que tem horizonte O, horizonte A, E, B, C e R. Tá? Então são alguns nomes que a gente pode dar para esses horizontes. Em geral, no campo não é tão óbvia assim essa distinção entre um horizonte e outro, tá? Mas algumas características gerais a gente pode assinalar para esses horizontes. Primeiramente, o horizonte C ele é considerado como algo que está fora do solo propriamente dito. O solo propriamente dito ele corresponde a esses primeiros horizontes, o O, o A, o E e o B. Tá? O horizonte C, normalmente pelos pedólogos, é entendido como algo que está à parte. Ele faz parte do regolito. Tá? É um material inconsolidado, é um material intemperizado, mas que ainda não foi suficientemente pedogenizado para se transformar em solo. Tá? Então ele não faz parte do solo, porém ele faz parte do regolito. Né? Ele está nessa transição entre a rocha e o solo. Tá? No solo propriamente dito, temos o horizonte O, A, E e B. Como que a gente pode descrever cada um deles? Quais são as características básicas de cada um deles? O horizonte O, quando ele está presente, é o horizonte que tem as suas propriedades físicas dominadas pela matéria orgânica que está presente nele. Tá? Então é um horizonte que possui muito humus, tá? Possui uma grande quantidade de humus em sua composição, tem material orgânico em processo de decomposição, como a serrapilheira, por exemplo. Né? A serrapilheira ela vai corresponder também a uma região desse horizonte O, a região pouco decomposta do horizonte O, enquanto você vai ter abaixo uma região mais decomposta, que é mais rica em humus propriamente dito. Tá? Então ele vai ter essa característica um pouco mais pegajosa que o horizonte A, por exemplo, em função dessa maior quantidade de matéria orgânica. O horizonte A, tá? O horizonte A ele também tem acúmulo de matéria orgânica, ele também vai aparecer mais escurecido, tá? Vai ter uma coloração mais escura, mas ele é predominantemente mineral. Tá? Em muitos casos ele acaba assumindo uma textura mais arenosa, né? Ele acaba tendo um pouco mais de areia, porque os materiais mais finos eles podem ser levados embora do horizonte A. Né? Então você pode ter processos de remoção de material fino do horizonte A. E esses processos, que a gente vai estudar depois com mais cuidado, lá nas aulas de pedogênese, são conhecidos como processos de eluviação. Então a eluviação que vai fazer essa remoção de material do horizonte A. Pode acontecer em algumas situações dessa eluviação ser intensa demais a ponto de produzir grandes gradientes texturais dentro do solo, ou seja, grandes variações na proporção de argila e areia dentro do solo. E quando você tem uma perda muito intensa de argila, você pode ter a formação de um horizonte que a gente vai chamar de E. Tá? Então, horizonte E de eluviação. Tá? Daí que vem esse nome. Esse material que é perdido pelo horizonte A e pelo horizonte E, quando a perda é muito grande, pode se acumular no horizonte B, o horizonte que está logo abaixo, né, do horizonte A, ou do E, quando existir um horizonte E. É o horizonte que vai ter a máxima expressão de cor. Né? Geralmente, os
materiais finos que funcionam como pigmentos, como é o caso do óxido de ferro, por exemplo, eles vão acabar parando por eluviação e iluviação no horizonte B, tá? E o horizonte B ele vai acabar, em muitos casos, assumindo uma cor mais viva, mais avermelhada, mais amarelada, né, do que os outros horizontes. Tá? E esse horizonte B ele pode ser de diferentes tipos, pode ser B textural, B latossólico, B gley, B podisólico. Mais para frente a gente vai ver o que é cada um desses nomes aí quando efetivamente tratarmos de processos pedogenéticos. Tá? E a característica do horizonte C é que ele é ainda semelhante à rocha original, ele guarda ainda estruturas semelhantes às estruturas das rochas originais. Então ele não foi ainda suficientemente pedogenizado para ficar realmente bastante distinto da rocha, como é o caso do solo propriamente dito, né? Que ele já tem uma configuração que já não lembra em nada a configuração estrutural da rocha. Tudo bem? Então esses são os principais horizontes do solo: horizonte O, horizonte A, E, B e C. Então, o horizonte R, na verdade, não é um horizonte, ele é a própria rocha, né? Então, a designação que você dá para a rocha nesse contexto da pedologia. Bom, quando a gente faz o estudo da morfologia do solo, a gente faz um estudo da aparência do solo segundo as características que são visíveis a olho nu. Tá? Então, isso vai corresponder à anatomia do solo. Tá? E essa descrição, que é feita em campo no primeiro momento, ela pode ser depois complementada com análises laboratoriais. Né? Então é necessário você ter primeiro estudo de campo muito bem feito. Né? Quanto melhor o estudo de campo, melhor vai ser todos os outros resultados da pesquisa feita com esses solos. E aí no campo você vai precisar observar uma série de características do solo que não serão passíveis de ser observadas em laboratório. Muitas dessas características você consegue ver apenas no campo. Tá? Por exemplo, cor e textura a gente ainda consegue olhar no laboratório. Né? Você consegue levar uma amostra para o laboratório e ver qual é a cor e ver qual é a textura, ou seja, qual a granulometria que predomina naquela amostra. Mas existem outras características, como por exemplo a estrutura do solo, que você tem que ver no campo. Tá? A porosidade você tem que ver no campo, consistência, a espessura dos horizontes é algo que você só consegue ver no campo, você não consegue pegar o perfil inteiro e levar para o laboratório. Não quer dizer que seja impossível, mas é impraticável. Quando a gente faz esse estudo de campo, alguns materiais são padrão da gente usar, né? Como por exemplo o pedocomparador, que é aquele material que está lá em cima, tá? Essa caixinha em que você coloca amostras de solo em espaços próximos uns aos outros para você ter uma visualização mais fácil aí das variações das cores entre os horizontes, principalmente. É muito comum a gente usar o enxadão para abrir um perfil, né? A gente primeiro tem que limpar um perfil, você tem que remover as primeiras camadas de material para você chegar no solo propriamente dito, né? Para você garantir que você está trabalhando realmente com camadas profundas do solo. Tá? O trado ele pode ser usado, o trado é esse terceiro instrumento aí de cima para baixo, que é usado para você fazer furos no solo e coletar amostras. Em geral, o trado ele não vai permitir, né, que você faça uma análise completa do solo, vai permitir apenas analisar textura e cor. Né? Então, você não consegue analisar outros atributos. Né? Então, ele serve apenas para essa coleta de material para laboratório mesmo. Também podemos usar borrifador de água, que em alguns testes você precisa deixar a amostra úmida. Tá? Pá de jardineiro acaba ajudando também a remover amostras, né? Martelo, etiqueta, saco plástico para você fazer essa remoção de amostras, levar para o laboratório, réguas, né? Trenas também são importantes para fazer as medições. E também é importante você ter um manual de descrição do solo, porque você não vai lembrar tudo de cabeça, né? O que você tem que descrever em relação a cada solo, são muitos critérios, e aí qualquer pessoa vai levar um manual, né? Você não vai chegar lá e de cabeça conseguir determinar tudo, né? Todas as características do solo. Aí a gente vai ver as principais delas, né? Uma característica que chama muita atenção é a cor, né? A cor do solo ela pode ser indicativa da sua composição, né? Por exemplo, a cor escura ela pode indicar altos teores de restos orgânicos. Né? Então, o solo que tiver muito úmico, né? Muito humus, né? Como é o caso do organossolo, um solo predominantemente orgânico, você vai ter cores escuras predominando nesse perfil.
ou você pode ter simplesmente um horizonte mais escuro, né, que é um horizonte que acumula matéria orgânica. Quando você encontra uma cor avermelhada, essa cor avermelhada ela normalmente indica a presença de óxidos de ferro. E esses óxidos de ferro só ocorrem quando o ambiente é oxidante, quando o ambiente é bem areado, né? Quando você tem bastante ar dentro desse solo, para que os seres vivos que são aeróbicos possam sobreviver, para que eles possam respirar, para que eles possam produzir os seus processos biológicos, processos de oxidação, né? Então, a oxidação ela acaba tornando os solos mais avermelhados. É o caso desse latossolo vermelho aí que a gente vê nessa imagem. Em outras situações você pode ter um solo mal drenado, né? Um solo que tem muita água, um solo muito saturado, e isso vai mudar a microflora desse solo, tá? O solo não vai ser mais um ambiente oxidante, ele vai ser um ambiente redutor, tá? E isso vai promover a redução do ferro, que não mais vai ficar com essa característica avermelhada, ele vai ficar com uma característica mais acinzentada. E aí a gente vai ter um tipo de solo também associado a esses ambientes, que é chamado de gley solo, né? Como o nome já leva a crer, gley, grey, né? Tem a ver com o cinza, tá? Na verdade é gley do russo. Para você determinar as cores, não basta bater o olho e dizer, eu acho que isso aqui é mais vermelho, eu acho que isso aqui é mais amarelo. Não, você vai usar uma tabela que tem os valores ali das cores, né? Você tem os nomes dados para as cores que você pode comparar com a amostra do solo, que vai ser, no caso, a escala de Munsell, né? Então você tem esse padrão de cores para facilitar a comunicação científica. Então, para fazer esse trabalho de campo, também é necessário levar uma escala de Munsell, tá? E aí você pode usar o pé do comparador para guardar essas amostras, para fazer essas comparações entre as colorações de cada um dos horizontes, né? Então o pé do comparador ele acaba sendo muito interessante para você já raciocinar a respeito daquele solo, para você poder propor hipóteses a respeito da formação daquele solo. Um segundo fator que a gente vai avaliar, né, um segundo elemento, uma segunda característica, é a textura do solo, tá? A textura do solo tem a ver com os tamanhos das partículas que formam esse solo, tá? E aí essas partículas podem ser de diferentes frações granulométricas. Você tem as areias, tem os siltes, tem as argilas. A gente já chegou a discutir isso aqui quando falou dos constituintes sólidos do solo, né? Então você tem as argilas, que são os menores grãos, você tem o silt, que são intermediários entre argila e areia, né? A argila, que já é visível individualmente, cascalhos, tá? E também os calhaus, tá? Os calhaus, que são os maiores fragmentos, também são chamados de pedra, né? Não deixa nenhum geólogo ver isso aqui, senão vai ficar bravo. E quando você compara a textura, né, os diferentes tamanhos, você vê que fica clara a grande diferença de tamanho entre as partículas de areia, areia grossa, areia média, areia fina, o silt, que já é bem menor que o grão de areia, e as argilas, que são invisíveis mesmo usando as melhores lentes de aumento, né? Você não consegue, com a luz, observar um grão individual de argila, né? Você consegue observar apenas uma massa formada por vários grãos que estão unidos. Só no microscópio eletrônico mesmo que a gente consegue ver uma partícula de argila, tá? Então você tem aí 1 micrômetro de escala, né? Essa barrinha aqui representa 1 micrômetro. Então essas argilas elas são realmente muito pequenas, né? Isso aqui é a milésima parte de 1 milímetro, para a gente ter noção de como que elas são individualmente muito pequenas. Daí que vem a propriedade coloidal delas. E uma maneira de você investigar a textura em campo é fazer testes usando o seu tato, né? Usando o tato e usando também o seu ouvido, tá? Então, quando você tem uma amostra na mão, se essa amostra for uma amostra de areia, né, se ela tiver predominância de areia, você vai sentir uma textura crocante na mão, você vai sentir pedacinhos, né, que vão ser os grãos de areia. E esses pedacinhos, na hora que você faz isso aqui, né, com o seu dedo, ele vai fazer um barulhinho característico também, que vai te mostrar que ali existe areia, tá? Por outro lado, quando você faz esse teste, na hora que você vai separar os seus dedos, ver que tem
uma certa pegajosidade, né? Você vê que seus dedos ficam grudados naquela amostra, isso indica a presença de argila, né? A argila tem essa característica de ser pegajosa, né? Dela ser plástica também, né? Dela se deformar facilmente, em função das suas cargas elétricas, como a gente já viu também nas aulas anteriores. Então, essa característica, né, do solo que fica mais pegajoso, isso tem a ver com a presença de argila dentro dele. Tá? Isso também pode ser constatado quando você tenta fazer essa minhoquinha que está aqui. Ó. Você pode fazer uma minhoquinha de 6 a 7 centímetros. Tá? Depois você pode pegar essa minhoquinha e tentar fazer um anel com ela, como você vê aí nos exemplos D e E. Se esse anel ele racha na hora de formar um círculo, você tem uma textura que já é suficientemente argilosa, né, para permitir que ele seja plástico o suficiente para formar esse anel. Se ele nem chega a formar rachadura, é porque a textura é muito argilosa, tem argila demais, né, então ele consegue se deformar muito facilmente, ele é bem plástico mesmo. Tá? Então, com esses critérios você consegue distinguir presença de areia, presença de argila, e no caso da presença do silt, você pode perceber quando você vai limpar a sua mão e percebe que ela está com aspecto agora bastante sedoso, parece que você passou um talquinho na sua mão. Esse talco, né, essa característica de talco, vai indicar a presença de silt dentro desse solo. Tá? Bom, tem um método que não é recomendável, né, porque os solos podem conter bactérias, podem conter protozoários que são nocivos, é você testar também entre os dentes. Né? Então, se você mastigar e perceber que tem um grãozinho bem fininho ali, você também pode detectar a presença do silt. Mas não façam isso, tá? Não finjam que eu não falei isso. Bom, outro critério que a gente usa também para descrever a morfologia dos solos é a estrutura. Tá? Aqui a gente vai ver não as partículas individualmente, mas como elas se agregam. Tá? Essas partículas elas podem se agregar em unidades, especialmente se tiver argila, né? Argila que permite que haja essa agregação. É a argila que vai grudar os grãos uns nos outros. Tá? E aí você tem que tirar cuidadosamente um pedaço daquele solo, né? Você pode usar uma faca, pode usar um martelo para fazer essa remoção. Você retira cuidadosamente e com a mão você tenta fragmentar aquilo, botando pouca força, né? Você não vai botar muita força, senão você vai destruir também os torrões do solo, né? O torrão seria essa unidade estrutural individual. Uma vez obtida essa unidade estrutural individual, você vai ver aí qual é o formato que ela tem, vai ver qual é o tamanho que essas unidades possuem, tá? E aí tem toda uma descrição, tem toda uma classificação para os tipos de estrutura. Você pode ter a estrutura granular, grumosa, que a gente pode chamar de pó de café, que é muito comum nos latossolos. Você pode encontrar texturas que são em blocos, tá? Que são comuns em vários tipos diferentes de solos, pode encontrar essa estrutura em blocos. Tem estrutura prismática, estrutura laminar, tá? Então são diferentes maneiras pelas quais os torrões do solo podem se exprimir. Tá? E aqui você tem a presença da porosidade primária e da porosidade secundária. Né? Então a porosidade primária é aquela que existe entre os grãos em si. E a porosidade secundária já é aquela formada entre as estruturas. Né? Então, esses espaços entre as estruturas permitem a passagem de água. Isso explica por que alguns solos argilosos permitem mais passagem de água do que o inicialmente previsto, caso não houvesse essas estruturas. Porque a gente sabe que material argiloso, embora ele seja poroso, ele é pouco permeável. Né? A água ela não consegue passar por poros tão pequenos, né? E tão mal conectados como os que existem nas argilas. Tá? E aí a gente fala da porosidade também, né, que se refere ao volume de solo que não é ocupado pelos constituintes sólidos. Ele acaba sendo ocupado pela água, pelo ar e também pelos seres vivos. Tá? E esses poros são as vias preferenciais de transferência de matéria dentro do solo, como a gente vai ver nos processos de pedogênese. Né? Então, pelos poros a gente tem bastante trânsito de matéria, tá? Bastante trânsito de seres vivos também. A atividade biológica ela se aproveita também desses poros. Grande parte dessa porosidade a gente não consegue nem ver a olho nu. Né? Uma parte dela é realmente invisível, como aquela que existe dentro das argilas, por exemplo. Tá? No campo, o que a gente descreve da porosidade? A gente descreve a forma dos poros, né? Então, se eles formam tubinhos, né? O tamanho desses poros, a abundância, né? Se tem muito poro, se tem pouco poro, e a origem. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, porosidade de alteração,
porosidade textural, que é aquela que existe entre as partículas individuais, porosidade estrutural, como a gente comentou, né, entre os agregados do solo, entre as estruturas do solo, e porosidade biológica, né, você pode ter tubos que são formados pela atividade biológica, pelas raízes, pelas formigas, pelas minhocas, pelos cupins que habitam esse solo. Tá? Então, essa porosidade biológica ela é também bastante importante, ela acaba ajudando também a distribuir água, distribuir ar dentro do solo e manter toda uma comunidade viva aí dentro. Uma outra característica que a gente também analisa em campo é a consistência do solo. Tá? Então, o que seria essa consistência? É a resistência que esse solo tem a alguma força que você aplica sobre eles que tende a rompê-los. Tá? Ela é estimada, você pode estimar usando seus dedos também, pressionando-se um agregado ou um torrão de determinado horizonte do solo entre os seus dedos. Então aqui você pode pegar uma amostra de solo, tá? Isso aqui não é uma amostra de solo, é uma borracha, né? Mas você pode pegar uma amostra de solo e apertar com seu dedo. Em algum momento ela pode se romper, e aí considerando a força que você teve que usar para romper esse material, você tem um solo que é mais duro, um solo que é menos duro, né? Um solo que acaba sendo mais friável, né? Aquele solo que é mais facilmente destruído. Tá? E esse teste você não faz apenas com o solo seco, você faz com o solo molhado, né? Você deixa o solo ali bastante molhado, que aí você aperta e isso acaba ajudando também você a determinar a plasticidade e a pegajosidade, que são decorrentes da presença da argila. Você também pode testar com o solo úmido, né? Então o solo úmido você vai apertar um pouco e vai ver em que momento que ele vai ser destruído, você estima a friabilidade. E o solo seco para você estimar a dureza. Né? Então, sem a presença de água, você tem a estimativa da dureza do solo. Essa estimativa ela acaba ajudando depois a você ter uma noção do quanto que esse solo vai ser resistente ou não a processos erosivos. Tá? Então, aqui tem um pequeno exemplo aí de como você pode fazer essa determinação da consistência do solo. Né? Do solo seco, do solo úmido, você pode fazer esse movimento aqui de apertar a partícula do solo. A plasticidade você determina não apenas apertando, mas produzindo deformações nessa estrutura, mais ou menos como aquele teste lá que determina a presença de argila, são complementares. E a pegajosidade é na hora que você aperta aquela amostra e depois você tenta puxar de volta os seus dedos. Né? Se tiver alguma resistência a esse puxão, é porque você tem argila pegajosa ali, fazendo com que os seus dedos grudem uns nos outros. Tá? Outra característica que também é avaliada em campo é a morfologia dos horizontes do solo como um todo. Né? Então, no campo você vai tentar, num primeiro momento, observar diferenças nas cores dessas diferentes horizontes do solo. Tá? E também, com o prosseguimento dos testes, você vai ver ali as diferenças de textura, de estrutura, de consistência, vai ver essas unidades que se diferenciam entre si. Tá? E aí, uma vez feitos esses testes, você tem lá diferentes horizontes dentro de um mesmo perfil, e aí você, tendo obtido essa característica, você parte para a medida desses horizontes. Você pode medir a espessura de cada horizonte, que é a distância entre o limite superior e o limite inferior de cada horizonte, e também as profundidades, que aí são em referência ao nível da superfície, né? Da superfície entre o solo e a atmosfera já. Então ali você pode também fazer uma medida das profundidades em que cada horizonte começa e termina. Tá? E aí você também vai determinar como que são essas transições entre os horizontes, né? Se existe uma transição abrupta, né? Então você está numa camada escura e de repente você entra numa camada clara e você não tem uma zona de transição muito clara entre elas, você tem uma transição abrupta. Ou então você tem um horizonte que é preto, um horizonte que é branco e entre eles você vê um degradê se formando. Nesse degradê você tem uma transição que é mais difusa. Tá? Então isso também é uma característica que é levado em consideração, pois isso pode indicar a presença de alguns processos pedogenéticos ocorrendo ou não, tá? Ou mesmo a deposição de sedimentos que foram transformados posteriormente em solo. Uma outra característica que também é muito procurada em solos é a serosidade. Tá? Isso aqui não vai aparecer em todos os solos. Alguns solos possuem serosidade, outros, a maioria, não vai ter serosidade. Tá? A serosidade ela pode aparecer quando você pega um torrãozinho do solo e encontra essas superfícies mais brilhantes aqui, que parece um verniz, né? Parece
um material mais lustroso, né? E essa serosidade ela é resultante da deposição de material inorgânico, frequentemente de argila, né? Então, isso aqui pode indicar provavelmente migração de argila dentro do solo. Isso aqui pode ser, por exemplo, o horizonte B, que vai ser chamado de horizonte B textural, que é comum nos argissolos, que é um tipo de solo que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Tá? Então, esses solos, os argissolos, eles em geral são identificados pela presença dessa serosidade e pela diferença de textura entre esse horizonte e o horizonte que está acima. Se o horizonte acima estiver muito arenoso, é porque ele foi empobrecido em argila, porque essa argila saiu de lá, veio para cá e ela acabou ficando presa nessas paredes dessas partículas do solo que já estavam lá. Outra coisa que você pode encontrar também são concreções e nódulos, tá? Que correspondem a corpos cimentados que aparecem dentro do solo. Tá? Isso pode acontecer no contexto, por exemplo, de laterização, tá? Em que você tem um grande intemperismo químico, né? Uma grande lixiviação que vai removendo cátions e vai deixando alguns sobrando, como no caso do ferro, como no caso do alumínio, né? Então, o ferro ele pode formar nódulos dentro do solo e esses nódulos podem ser bastante resistentes, bastante duros, né? E a diferença entre nódulo e concreção é que o nódulo não tem uma organização interna, enquanto que a concreção ela tem uma feição concêntrica em torno de um núcleo, tá? Então, isso aqui também você pode encontrar. Isso, no caso do Brasil, vai ser mais comum lá nos solos do Cerrado, tá? Isso aqui está muito associado a um clima tropical sazonal, em que você tem um período seco, um período úmido, e essa diferença entre estação seca e estação úmida pode acabar ocasionando essa concentração de ferro em nódulos. Depois de você ter feito toda essa descrição, você faz um relatório, né? Então, descrevi lá o horizonte, descrevi as cores do solo, descrevi a estrutura, textura. Eu vou colocar agora no papel de uma maneira também padronizada, tá? Na hora de fazer essa descrição, é sempre importante você ter lá a localização, você coloca lá as coordenadas, você leva o GPS, né? Você obtém lá no campo as coordenadas, a altitude, faz uma descrição também da situação daquele solo, tá? Para você ter uma visão integrada desse solo com a paisagem, tá? Onde que ele está, em que compartimento do relevo ele está, qual material de origem você tem ali, se for possível identificar no campo, né? Então, qual material de origem, qual vegetação original, qual a cobertura atual, para você poder também estimar possível influência humana nessa organização do solo. E aí você faz a descrição dentro desse padrão aqui que a gente está vendo, né? Você vai colocar lá horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, depois você vai identificar com base nessas características se ele é um horizonte A, se é um horizonte B. Você pode ver que o mesmo solo pode ter lá um AP, A3, B1, B21, B22, né? Então, o horizonte A ou B, eles podem ter também as suas subdivisões, tá? De acordo com características locais que a pessoa que está fazendo essa pesquisa julgue relevante considerar. Bom, gente, para fazer essa aula a gente usou esses materiais aqui da Embrapa e o livro do LEPT também. Voltamos na semana que vem e espero que todos tenham um bom estudo. Até mais, gente. Boa semana para todos.